Hello! Bora dar início a mais uma aula ao vivo aqui no Eu, Elisa Marcelino, e hoje a gente vai trabalhar um tema muito especial que é práticas alquímicas simples para a gente liberar os bloqueios sexuais e expandir a nossa capacidade de sentir mais prazer. Porque assim, eu acredito que as mesmas ferramentas que vão liberar e curar o seu corpo são aquelas que vão expandir mais e mais essa força maravilhosa que é o prazer, a energia sexual. Nosso corpo, por todo ele. E não só expandir o prazer, mas também essa sensação de amor profundo, consciência profunda, de empoderamento, de confiança, porque essa é a força do prazer. Então sejam mais do que bem-vindas, me contem como é que tá o som, como é que tá a imagem pra gente começar aqui essa aula ao vivo, onde eu vou ensinar algumas práticas simples para vocês fazerem no dia a dia que vão revolucionar tudo aquilo que vocês conhecem com prazer. Nossa, que promessa forte, né, Elisa? Mas, gente, é poderoso. Então, sejam bem-vindas e me deem um toque como é que tá o som e como que tá a imagem pra gente dar início, tá bom? E me deem um oi, vão conversando comigo ao longo aqui dessa aula para eu conseguir ser interativa, trazer assuntos que realmente ajudem vocês de uma forma mais prática, tá bom? Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora desse projeto, onde o nosso foco aqui é usar essa força da sexualidade para retornar para o corpo. Curar, sim, esses bloqueios, os traumas, as experiências de dor, sexuais e não sexuais, através da força do prazer. E voltar, sim, a usar essa força para a gente se empoderar, estar mais encarnado no corpo, aumentar nossa confiança, nossa segurança e, sim, desenvolver nossa capacidade multiorgásmica. Porque aqui a gente acredita, sim, que o prazer é uma energia de cura, conexão, inclusive espiritual, e digo mais, é essa força que relembra quem nós somos e o nosso direito de nascimento, o prazer. Imagem e som bons, então seja bem-vinda, Lu. Me contem, vocês também acreditam nisso? O que é o prazer para vocês? E para mim é muito forte, né, porque na minha jornada de mais de 10 anos, o prazer ele sempre foi uma grande dualidade. Nesse caminhar, desde meus 20 anos, nessa busca de autoconhecimento, seja através do xamanismo, sagrado feminino, e posteriormente, né, à medida em que eu fui acessando, infelizmente, as minhas memórias de trauma na infância, né, que ficaram esquecidas, mas que o corpo lembrava, os meus desafios com a sexualidade, embora eu achasse naquela época dos meus 20 anos que era a pessoa mais bem resolvida, só que não era, né, galera? Quem com 20 anos é bem resolvido sexualmente? Sorry, a não ser que você tenha recebido instrução, a não ser que você tenha recebido informação e ter tido referências fortes na sua vida dessa liberdade, né? Pessoas que vivenciaram esse prazer de uma forma genuína e autêntica, que trazem referências pra gente se libertar. Eu, assim como a grande maioria das mulheres, eu não tinha referências onde estavam de bem com o corpo totalmente, com seu ciclo menstrual, com a sua sexualidade, com o seu prazer. Na verdade, ainda carregavam muitas distorções. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Porque isso me permitiu ter outras referências, aprendizados profundos, mas que me trouxeram até aqui. Foram referências importantes que me ajudaram a despertar e a buscar também cura. É mais nesse sentido. Oi, Jo, quanto tempo que eu não te vejo, hein, bonita? Obrigada. Então, quando a gente começa a parar para pensar, né, então, nessa minha jornada, somente nas experiências de dor é que eu fui começar a olhar, então, para a sexualidade, ter que lidar com os meus traumas, né, tanto na infância quanto aos 18 anos, com o abuso. Então, são experiências que estão muito marcadas no corpo e que me levaram, então, a ter que lidar com situações de estresse, sobrecarga, depressão funcional e uma desconexão tão profunda com o corpo, com o prazer, mesmo fazendo tudo aquilo que me disseram que era o certo. Eu não achava que eu tinha culpa, que eu tinha vergonha, que, né, eu carregava raiva. E ao longo desse caminho eu comecei a descobrir que eu tinha tudo isso e muito mais. A minha cabeça contava uma outra história, mas o meu corpo dizia não ao prazer, assim como não à minha própria confiança, reconhecimento, à beleza e o alto valor, que não é ditado pelas outras pessoas, que não segue parâmetros, mas o quanto que eu valorizo e respeito esse corpo, esse espaço sagrado que se vivencia muito. Respeitar os nãos e os sims. E eu só seria capaz de sentir isso quando eu abrisse essa comporta de sentir. Só que havia tanto bloqueio que levava à anestesia, à desconexão e até mesmo à fuga do prazer. Isso é muito forte. E é por isso, então, que a gente começa a estudar quais práticas a gente pode, então, estar desbloqueando. Porque, vamos falar a verdade, muitas vezes a gente acha que depende de alguém,
Às vezes a gente acha que precisa, então, de um vibrador mais potente, ou então a gente acha que a gente precisa aprender alguma técnica mirabolante de como tocar a nossa Ione, que de repente ela vai relembrar que é a gostosa que ela é e despertar. E sim, é importante tocar a sua Ione, que nada mais é, cadê a minha? Aqui, mas aqui também, né? A nossa Ione é a vulva, o canal, o cérvix, a útera, uma forma sagrada de se referir a ela. Muitas vezes a gente acha que é só um toque forte ou continuar reproduzindo o mesmo padrão e que, de repente, ela vai despertar. Só que eu te diria que a maior parte dos seus bloqueios sexuais podem ter a ver com a sexualidade, como também não. Muitas vezes ela está falando sobre a sua história e a experiência que está gravada no corpo. A sua mente pode ter uma recordação, mas o teu corpo pode estar contando toda uma história diferente através das sensações e as emoções que ficaram reprimidas. E daí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com prazer? Então, minha amiga, há todos esses mecanismos para te proteger das experiências de dor. O teu corpo foi, então, anestesiando, desassociando, gerando essa dificuldade de se concentrar no toque, essa dificuldade, essa ânsia de alcançar o orgasmo o mais rápido possível, duvidando de si a cada passo. É como se tivesse um risco, e isso não é um processo mental, é um processo corporal do seu cérebro reptiliano. É como se abrir essa comporta, se entregar ao prazer profundo, é como se ativasse no nível corporal e não do seu racional todos os sinais de alerta de que perigo, perigo, perigo. Sai correndo. É por isso que muitas vezes a gente trava na hora de se entregar, tem muitas vezes a gente fica muito na mente ou tentando controlar cada passo e pouco se sente segura. Às vezes a gente depende do que a outra pessoa faz, né? E a gente sempre vive esse ciclo de frustração eterna, de que o outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo, só que muitas vezes a gente esquece que por mais que a outra pessoa seja comprometida com o seu prazer e tente realmente te ajudar, enquanto estiver desconectado aí dentro, dificilmente seu corpo vai se entregar de verdade. Porque enquanto seu corpo não se sentir seguro o suficiente, ele não vai se abrir à sua imensidão. E isso é forte, né? Então é muito forte falar isso também. E eu senti uma vontade genuína dessa semana em específico de estar falando também sobre esse tema, porque logo na segunda-feira, né, eu entrei, né, então nas redes, e eu tenho o Google Trends, né, de tendências, assuntos mais comentados, né, porque eu sempre estou pensando em como ser mais criativa aqui nos conteúdos, e sim, sou eu que escrevo para vocês. E apareceu, infelizmente, né, uma reportagem sobre uma blogueira fitness que eu já ouvi falar há mais de 10 anos atrás, que é a Gabriela Pugliese. Né? Não sou muito fã, não consumo muito esse tipo de conteúdo, mas eu achei muito forte a declaração dela, porque ao longo dos anos, né, ela sempre esteve muito presente nesse mundo fitness, da aparência, da beleza, né, como o ideal de uma vida perfeita. E infelizmente, né, sempre estava, infelizmente mesmo, né, sempre estava muito da sua imagem também estava atrelada a vários escândalos, ruptura de casamento, traição, assim, um bololô na internet que era uma loucura. Eu sempre tive essa imagem, embora não fizesse muita diferença na minha vida, se eu falar a verdade. Vocês sabem de quem que eu tô falando? Se não, depois que acabar aqui a aula, vocês podem olhar ali no Instagram, tem um post falando sobre isso. E então, de repente, né, depois de muito tempo sem ouvir falar sobre essa pessoa, sobre essa subcelebridade, não sei, de repente me aparece uma notícia, um vídeo no meu feed onde ela falava exatamente isso. Que aos 7, 8 anos, ela havia passado por um abuso sexual pelo pai de uma amiga dela. E que vários aspectos, a ausência do pai e vários eventos traumáticos ao longo da vida dela estavam acontecendo enquanto a vida parecia perfeita para quem olhava de fora. Mas que ali dentro estava sempre em um estado de alerta, com muitos desafios, não se sentindo merecedora. Ali ela não fala nada sobre sexualidade em específico, mas sim, dá para perceber alguns padrões, né, na fala, e não é isso que eu vou analisar, é só contando um pouquinho da história para vocês e por que então eu achei que seria muito importante a gente fazer essa aula semanal, né, onde ela fala que não se sentia merecedora, se sentia culpada mesmo que ela era só uma criança e passou por uma experiência horrível de um adulto disfuncional, né? E que provavelmente, né, ela não sabia lidar, e uma criança não tem que lidar com essas coisas, mas provavelmente passou por muita dor. Será que ela se comunicou? Será que ela teve uma rede de apoio?
E o que será que ela fez ao longo da vida, né, para poder voltar para si? Porque muito desses comportamentos, muitas vezes a gente acha que não é sobre isso, às vezes a gente nem recorda com a nossa mente racional, mas o nosso corpo, ele lembra das experiências que a gente viveu. Ele, mesmo que a nossa mente fale que está tudo bem e que já resolveu, o nosso corpo continua nesse estado de alerta, de perigo, desenvolvendo mecanismos, seja de controle excessivo, de querer dominar, né? Assim como de fugir, escapar, se esconder, às vezes até mesmo de fugir de morto, né? Desassociar, anestesiar o corpo e as suas emoções para sobreviver. E até mesmo mecanismos muito doidos, né? E que muitas pessoas têm esse comportamento no dia a dia, inclusive Dona Elisa, que é o famoso, como um termo em inglês, que é people pleasing, que seria algo do tipo bajulação, pessoas que não conseguem falar não, que sempre estão disponíveis, querendo agradar todos ao nosso redor. E estudos mais recentes de trauma vêm falando que esse também é um tipo de comportamento e uma resposta traumática para que possa sobreviver. Mesmo que ali ela não esteja num ambiente de violência ou qualquer tipo, né, de assédio ou abuso, essa pessoa desenvolve um mecanismo de tentar agradar o máximo possível para se sentir segura e protegida. De alguma forma, dentro do corpo, há uma insegurança de que se ela voltar a expandir, a verbalizar, a romper o silêncio, não só em torno do que aconteceu, mas expressar quem se é e começar a falar não, desagradar para respeitar seu próprio tempo e ritmo. Isso gera um sinal no corpo de estresse e sobrecarga, isso é ciência, tá, gente? De que ela vai estar em perigo. Então é mais fácil se adaptar ao ambiente do que necessariamente ser. Isso é pesado. Quando a gente olha para o nível da sexualidade, quem nunca aqui ficou em silêncio, não falou não, fingiu o orgasmo quando não sentia, transou sem ter vontade, silenciou a sua voz? Ou muitas vezes, frente a uma conversa entre amigas, né, onde todo mundo fala que está bem resolvido, que não sei o quê, que a noite de ontem foi maravilhosa, muitas vezes a gente acaba mentindo para se adaptar ao ambiente, né, e para dizer que também está tudo resolvido, mas quando lá dentro sabe que não, tem algo estranho ali. É muito forte falar sobre esses temas porque pode ser direcionado à sexualidade como não. Mas o que eu quero que vocês saibam, entendam, ou melhor, sintam, é que a história de vocês, ela não se passa da cabeça para cima. Mas ela também é contada através do seu corpo, através das suas faces musculares, da sua pelvis, inclusive do seu cardíaco, de toda essa comporta, né? E é muito forte porque então a gente, nesse excesso de estresse, de ansiedade, de anestesia, a gente vai caindo no nosso sistema imunológico, a gente vai desenvolvendo doenças, questões de fertilidade, questões de miomas, né? E tantas outras, inclusive o câncer hoje em dia já é comprovado que parte dele, não é todos, mas a raiz dele é emocional e muitas vezes um sintoma de estresse pós-traumático. Mas daí algumas pessoas podem falar, mas Elisa, eu não passei por nenhum trauma. Então aqui eu vou só explicar para vocês, para então daí começar a falar quais são as ferramentas básicas para a gente liberar os bloqueios e entender qual que é o link para expandir o prazer, que vai ser essencial. Então entenda o seguinte, trauma não é o que aconteceu. Como assim, Elisa? Mas aconteceu uma super violência, um abuso sexual, aconteceu um super acidente, um terremoto na Rússia e tsunamis enormes chegando até mim, não sei, né? Mas isso é trauma, mas ele não é o único tipo de trauma. Pode ser eventos que são grandes T's, enormes e impactantes, e sim, deixam marcas profundas. Mas trauma, ele também são experiências e sobrecargas dentro do nosso sistema que nos deixa em alerta por muito tempo. Então, sabe aquele bullying? De toda vez alguém tá falando, olha, você é burra, você é burra, você não parece mulher de verdade. Ou então, aquela sensação de que se eu falar aquilo que eu acredito, se eu falar não pro parceiro, se eu falar não pra minha mãe, algo horrível vai acontecer. Então, a gente silencia. A gente, quando anda em ovos, ou então a gente sempre está fugindo, tem um padrão de fugir não só do prazer, mas sempre se auto-sabotando ao longo, porque é mais seguro o padrão antigo do que necessariamente o novo. Essas sensações onde a gente, sem perceber, o nosso corpo está sempre ansioso, se sente culpado de descansar,
se sente culpado de falar não e tantos outros. Essa invalidação do que a gente sente também é uma resposta. Trauma não é só grandes eventos, são pequenos eventos, mas que geram uma sobrecarga no seu corpo de cortisol, adrenalina, estresse, que faz uma necessidade constante de se proteger. E trauma não é algo que fica na sua cabeça, é algo que vai vivenciando no corpo, que gera essa sensação de insegurança em que o seu corpo, a todo momento, ele não consegue voltar ao seu estado natural, que é de relaxamento e prazer. Segurança. Na verdade, não, ele se sente a todo instante inseguro, com a respiração acelerada, a dificuldade, inclusive, de respirar. Essa sensação de tensão e contração no corpo, que pode se traduzir, sim, na sexualidade, tanto como a anestesia total em torno da sua sexualidade, bloqueios sexuais, assim como, e essa é a parte que eu acho que é a mais avassaladora para as pessoas, porque normalmente eu lembro de uma amiga minha, né? E também muito do meu comportamento pós-trauma dos 18 anos para me sentir no controle. Então pode levar tanto a anestesia, quanto também para a gente se sentir no controle inconscientemente. A gente precisa ir para uma outra polaridade para se sentir que está no controle da situação e que isso não nos afeta. O que a gente diria que estaria no modo mais de ataque, contra-ataque, mas o corpo ele continua revivendo o que aconteceu. Porque muitas vezes, então, a gente abre a escancar a sexualidade, não que seja errado transar à vontade, pode dar, não tem problema nenhum, mas a gente perde a noção de discernimento sobre o corpo, sobre o que a gente quer, e entra muito mais como uma válvula de escape para anestesiar aquilo que está sentindo, a dor do que está sentindo e se sentir de alguma forma no controle. Então, muitas vezes, né, esses são comportamentos muito claros, né, pós-trauma, que muitas vezes as pessoas acham que já resolveu, mas na verdade tem dificuldade de falar não, tem dificuldade de se entregar completamente sem se sentir segura no próprio corpo, mas acaba dizendo sim sem discernimento, que não é um discernimento mental, essa parte mais racional, mas é um discernimento do que meu corpo realmente necessita agora. E muitas vezes a gente usa a sexualidade como uma válvula de escape para não sentir, então, a dor do que vivenciou, o medo e a insegurança e até mesmo o luto dessa experiência. É forte falar sobre isso, né? Assim como a gente também não é só a sexualidade, como a gente usa como válvula de escape, em alguns casos, as outras pessoas. O álcool, o consumo de drogas, enfim, né? Assim como remédios, essa dependência por remédios e vários outros comportamentos, assim como o consumo excessivo e o vício da própria pornografia, das redes sociais e tantos outros. É doido parar para pensar nisso. A gente usa válvulas de escape e anestesia para não lidar com aquilo que sente. E para você sentir mais prazer, é importante eu te falar isso, para você sentir mais prazer, e não prazer de 3, 2 segundos, rapidinho, fritinho e... Ai, que gostoso! E é bom sim, não vamos negar, é bom. Mas se você quer começar a sentir prazer mais profundo, ter mais facilidade para se entregar e sentir essa imensidão do prazer correndo pelo corpo, essa imensidão, que dura muito mais do que 2 segundos, mas que te nutre, você vai precisar aprender a sentir mais. E não é sobre lidar com trauma, lidar com bloqueios sexuais, não é sobre acalmar ou esquecer sobre, mas é aumentar a sua capacidade de sentir e saber sentir no corpo que está seguro mesmo que você esteja lembrando da dor. Porque esquecer é impossível. Talvez a sua mente tenha apagado para você sobreviver, mas o teu corpo vive num estado de alerta. E mesmo que você queira não sentir mais, quando seu corpo anestesia, ele não fecha só a experiência, né, da dor emocional, do medo que você sentiu, mas ele também te fecha essa capacidade de sentir prazer, alegria, amor, segurança, intimidade e conexão com as pessoas que você ama, amigos, parceiro, parceira, mas acima de tudo, a conexão consigo e a sua autenticidade. Eu gosto muito de uma frase do Gabor Maté, que ele fala que o trauma não é aquilo que aconteceu, mas todos os mecanismos que a gente desenvolveu que levou a uma desconexão profunda de quem nós somos. E isso é muito forte, adoro. Inclusive, super recomendo que vocês leiam, né, o Mito do Normal, onde ele fala de uma série de padrões, né, de estresse pós-traumático, onde a gente normaliza a nossa sociedade
né? E na verdade não é nem um pouco natural e na verdade só reforçam a dor, o medo e continua a gente meio que se sentindo enjaulados, o que desenvolve um monte de doença psicológica. Mas vamos falar então de como começar a liberar? Mais legal, né? E é forte, né? Então a gente às vezes acha que os nossos bloqueios definem quem a gente é, mas é uma forma que o nosso corpo tem. E o corpo, cara, o corpo é extremamente inteligente. O nosso neocórtex, a parte que a gente pensa, é legal. Mas ele foi desenvolvido nos últimos milhares de anos. Essa parte do corpo é a parte instintiva mais animal, que é que abre essa comporta real ao prazer profundo que sabe como fazer. E não uma mente super pornográfica que está tentando se encaixar e fazendo de tudo, né, para ser amado e aceito pelo outro pelas vias mais distorcidas muitas vezes, dizendo sim quando quer dizer não, né, querendo ser perfeito, mas totalmente desconectado de si, sem aceitar o próprio corpo, expressão de prazer, que tenta reproduzir a pornografia, mas esquece que sabe racionalmente que inclusive a pornografia nem é real e que o nosso corpo com útero e vulva funciona de uma forma totalmente diferente. É óbvio que o nosso neocórtex, ele é super importante, é ele quem toma a decisão, é ele que pensa, que racionaliza, é ele que toma as nossas decisões. Mas tudo isso é baseado no nosso inconsciente, na memória do nosso corpo que está respondendo. Muitas das nossas decisões, elas partem inclusive do mundo sensorial e do nosso banco de dados, né, de experiências, das experiências que a gente viveu, das coisas que a gente lembra, mas do que o nosso corpo viveu. Então aqui, às vezes, a gente pode falar, é óbvio que o prazer é maravilhoso. É óbvio que se tocar, estimular a sua ione, vai ajudar ela a despertar mais prazer. Mas por que então que a gente não faz? Por que então quando a gente vai tocar, a gente se sente frustrado, inseguro e logo a gente quer terminar o mais rápido possível? E muitas vezes a gente continua se culpando por não se entregar mais. E a gente continua sentindo que tem alguma coisa de errado, desconectado aqui. Porque não é a sua mente. A mente sabe que você merece sentir prazer, em teoria. Mas o seu corpo carrega uma informação de que isso pode trazer um perigo. E muitas vezes a gente não percebe que está escapando, que está fugindo, que prefere reforçar, inclusive, esse caminho neural de que é perigoso, que dá medo, que é um território inseguro e desconhecido. Ao invés de criar mecanismos para relembrar o seu corpo de que é seguro, está aqui nesse corpo. E quando eu falo seguro, não é sobre acalmar ou anestesiar, mas é que é seguro sentir e perceber, inclusive, que já não está mais em perigo. O corpo é extremamente inteligente, ele vai fazer de tudo para te proteger acima de tudo. Mas na hora que se sente seguro, ele vai te mostrar exatamente qual é o caminho da entrega do prazer mais profundo, das relações mais genuínas e o quanto que o seu corpo e você são merecedores e dignos de ser amado profundamente. Uau! Como que a gente volta pro corpo? Como a gente começa a liberar esses bloqueios? E aqui a gente vai para uma fala que é super contraditória e às vezes as pessoas me xingam para aquilo que eu vou falar para vocês. Eu sei, e não estou dizendo que terapia cognitiva, comportamental não sejam boas. São sim. Só que muitas vezes, principalmente, a gente fica muito no plano mental, contando e recontando as mesmas histórias, continuam reforçando as mesmas sensações. E se a gente compreende que os nossos bloqueios, eles não estão na nossa mente somente, mas também na informação que o nosso corpo está contando, a gente precisa trabalhar também no nível das emoções e das sensações para integrar essas experiências. E isso é o que vai fazer você voltar a sentir e a discernir. É isso que vai permitir você lembrar o corpo que o passado já passou e que ele consiga se abrir a não só sentir mais prazer, se sentir mais seguro, mas conseguir mudar, fazer uma mudança mais fluida no padrão de comportamento negativo ou tóxico que você está vivendo. Quantas vezes a gente não tem aquela amiga que sabe que o relacionamento está uma bosta, que está vivendo um relacionamento abusivo, que tem vários padrões ali, que ela mesma já identificou que não dá, mas ela não consegue mudar, sair dessa situação. E às vezes não tem nenhuma questão, e não diminuindo, viu? É uma questão de finanças que está atrelada ali, mas ela mesma não consegue sentir que está segura e é capaz de buscar novas soluções, novas oportunidades para conseguir sair da situação e do relacionamento. É que algo dentro do corpo, de certa forma, normalizou esse tipo de situações abusivas, esse tipo de sexo, e que ela é uma insegurança tão profunda que ela se sente paralisada e não consegue movimentar.
E por mais que passe anos e anos de terapia, aqui conversando sobre, e não que não seja importante falar sobre, enquanto o corpo não se sentir seguro para fazer essa mudança, dificilmente ela vai conseguir. Assim como na questão do bloqueio. Você pode passar 2 horas para mim falando do porquê você tem dificuldade de sentir prazer. Do porquê que você... Qual a experiência racional do que a tua mãe falou sobre a primeira vez que ela viu e percebeu que você estava se tocando no quarto. Não sei. E que sim, gerou impacto no corpo. Né? Principalmente se a resposta foi negativa. Mas não é sobre falar sobre o que aconteceu, mas é lidar com aquilo que teu corpo sentiu. E começar a integrar. É sobre liberar, é sobre voltar a sentir, mas ao invés de ficar ali no drama, no sentido de que contando e recontando a mesma história uma e outra vez, voltando a sentir toda aquela dor, é sobre ajudar o corpo a se sentir mais seguro. E é muito forte, porque eu vou falar quais são a base disso, e vocês vão perceber que é as mesmas coisas que eu falo pra vocês que vai expandir o prazer. E óbvio que não adianta você fazer uma única vez e achar que, meu Deus, já resolvi toda a minha vida. Eu vou falar que não, gente. Passou uma vida inteira dizendo não ao prazer, bloqueio, e de repente quer tentar uma única ferramenta, uma única vez e começar a sentir os orgasmos mais potentes. É possível? É. Assim, é. Mas não foi meu caso, não é o caso da grande maioria das pessoas, mas tem casos sim que abre essa comporta ao prazer profundo em uma única experiência. Mas nós, meros mortais, às vezes a gente precisa desse cuidado. De reensinar o corpo de que ele está seguro, de reensinar o corpo a como sentir prazer, a expandir esse prazer. E quais ferramentas a gente pode voltar para o corpo? Liberar esses bloqueios, voltar a se sentir seguro, que é seguro esse lar aqui, que a gente está a todo momento, mas que pouco a gente está em contato, se a gente parar para pensar. E quando eu falo isso, eu deixo aqui um exercício muito simples para vocês. E me falem, me contem, por favor. Como que você está se sentindo nesse exato momento ao ouvir tudo isso que eu estou falando para vocês? E não é tipo, o que eu estou sentindo racionalmente. Ah, Elis, estou sentindo curiosidade e alegria. Tá, me descreva. Aonde você está sentindo essa alegria? Aqui, enquanto eu falo com vocês, eu tenho uma sensação no corpo do quê? O que eu estou sentindo nesse exato momento? Eu sinto que, de certa forma, a minha garganta está mais seca. Eu sinto que aqui, no meu plexo solar, ao mesmo tempo que ele está vibrante, né? Acho que uma sensação de estou sendo vista. Eu sinto aqui na minha base uma certa tensão, mas ao mesmo tempo eu sinto a minha vulva, os meus lábios, a sensação que essa entrada do canal, que responde muito ao trauma e às nossas experiências, ela se sente relaxada, pulsante, não excitada de querer transar, mas uma sensação de que é gostoso estar aqui. Ela está relaxada. Mas a parte traseira, ela já está um pouquinho mais tensa, também para onde eu estou sentada. Eu tenho um misto de sensação de segurança e, ao mesmo tempo, sim, alguns vezes de estresse, né? Porque eu estou sendo vista e comunicando com vocês ao mesmo tempo. Sinto o coração mais acelerado, essa região aqui mais trêmula. Mas é isso que eu estou sentindo nesse exato momento. E a pergunta que eu falo para vocês: o que você está sentindo no corpo? Se todas as suas experiências e bloqueios fazem você ficar da sua mente para cima, assim como todos os estímulos que você recebe ao longo do dia. A carga de estresse, a sobrecarga, a ansiedade fazem com que você se prenda aqui. E primeiro a gente precisa localizar no corpo o que você está sentindo para te situar no aqui e agora. Porque a maior parte do tempo a gente está preso ao passado e respondendo a experiências que a gente nem sabe que a gente viveu, mas que teu corpo lembra. Porque ele vai recebendo os estímulos, ele vai sentindo o universo inteiro. Sabe aquela pessoa que sempre explode com o outro quando está meio acuado? Que quer controlar toda a situação? Eu posso dar um exemplo aqui, né, de uma amiga minha. Na semana passada, enquanto eu estava aqui na aula, eu estava chegando aqui em casa alguns amigos, né, porque ia ter uma experiência, uma vivência bem grande, né, de Maria Madalena no final de semana, então estava chegando todas as pessoas que iam ajudar, né, e eu estava aqui dando aula. E assim que eu saí, eu estava super animada, tinha acabado de dar uma aula super importante, estava ansiosa para ver as pessoas. Eu fui dar oi,
para essa amiga e a primeira resposta dela foi: a gente precisa terminar logo, a gente precisa terminar logo, a gente precisa terminar logo, porque elas já tinham comido e precisavam já sair para a chácara que a gente ia. Só que nessa ânsia dela, né, desse estresse que ela não estava percebendo que estava sentindo no corpo, ela não conseguiu perceber que eu tinha acabado de chegar ali. Queria sentar, comer, desacelerar. E ela ficou extremamente mais ansiosa quando eu vendo e percebendo a situação. Eu fui cuzona mesmo, viu, gente? A pessoa tá me acelerando, eu só quero comer. Que eu fui ali pegar as coisas. Eu falei, não, calma. Sem me acelerar. Eu vou fazer isso daqui devagar. Agora que eu terminei o meu, eu quero comer e depois a gente vai resolver tudo que precisa ser resolvido. É genuíno que ela queria ajudar, ela queria resolver as coisas, mas ela não percebeu que o estado do sistema nervoso dela estava diferente. Estava querendo controlar e acelerar, atravessando muitas vezes o limite do outro, que está num outro ritmo. Você percebe? Quantas vezes a gente não vivencia algo do tipo? Então a gente vai percebendo. Se ela tivesse presente no corpo dela naquele momento, ela perceberia o coração acelerado, essa ânsia, essa resposta de acelerar, e ela não estava percebendo que ele estava fazendo assim, não, vamos com calma, minha amiga. Amo você, mas não faz isso. A gente acaba respondendo aos estímulos que recebe, e é essa pressão de ter que resolver. E às vezes a gente perde um pouquinho a noção do que está acontecendo no nosso ambiente, porque o nosso estado interno está em alerta. E isso é forte. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque é o nível de estresse que está armazenado no corpo. Ela estava aqui e pouco em contato com o corpo. Pouco em contato com aquilo que estava experienciando. Então, essas mesmas ferramentas que te ajudam a liberar esses bloqueios são as que vão abrir essa comporta ao prazer, voltar para o corpo. E parece bobo, né? Porque a gente às vezes quer continuar falando sobre o que aconteceu e pode. Só que a gente não percebe o quanto que isso continua reativando essa sensação de ansiedade, de estresse, que o corpo começa a se tensionar, a nossa vulva começa a se contrair, o nosso batimento, a gente começa a retornar e reviver um mundo de emoções. Só que a gente fica repetindo a mesma história e a sensação e a emoção continua se repetindo. Só que aqui tem uma coisa que vocês também precisam saber, que é as suas emoções e sensações, elas só duram 90 segundos. Como assim, Elisa? Eu passo por uma depressão profunda há anos e você tá me falando que ela dura só 90 segundos? Bicha! Eu também fiquei chocada quando fiquei sabendo disso. Eu fiquei assim, não acredito. O que perpetua essas sensações e emoções, o luto por anos, a dor da traição por anos, esse excesso de controle, esse medo e essa insegurança, é a história que a gente continua contando para si mesma que vai reforçando essas sensações e esses mecanismos de bloqueio do corpo. E que vão impactar o nosso comportamento sem que a gente nem perceba. Então, quando a gente começa a voltar para o corpo, é uma chave essencial. E como que a gente faz isso? Através da respiração, do movimento e da vocalização. Ai, Elisa, mas eu já respiro. Não respira, bicho. Porque se a gente vive, então, no nosso dia a dia, né, ansioso, cheio das cargas, e às vezes você não pode não ter nem lembrar de experiências do passado que foram extremamente dolorosas, mas olha pro seu dia a dia. É boleto pra pagar, é filho pedindo, não sei o quê, cada 5 minutos falando, a mãe. É amiga ligando, chorando, é desafios dentro do relacionamento, é uma questão com a mãe que não tá bem resolvida. Enfim, pode ser N situações. Observa como que tá as sensações do seu corpo. Normalmente você tá estressado, tá ansioso, querendo resolver, né? É um mundo de sensações aí dentro. E se a gente começar a observar a nossa respiração, normalmente ela tá acelerada e curta. O nosso coração, ele tá super agitado e muitas vezes, principalmente no ápice da ansiedade, se você observar bem o seu corpo, uma das principais respostas é a falta de ar. Parece que a gente não consegue respirar. E de fato, a gente não consegue. Por quê? Porque o seu diafragma, que é tipo, vou falar tecido, mas é tipo uma musculatura, que ele responde ao nosso nível emocional e ele basicamente, ele se tensiona e sobe. Então, sabe a nossa caixa torácica aqui, ó, que quando a gente respira, ela faz assim. Lá embaixo também, esse diafragma pélvico e o torácico, eles se expandem, faz assim, ó, quando a gente está respirando e voltando para o lugar, não é?
Quando a gente está ansioso, é como se eles tensionassem, fechassem e não tem espaço na sua caixa torácica para você respirar. Sabe a sensação de quando você passa por um susto? E eu lembro, né, eu trabalhei no Egito quando eu tinha 20 anos e uma parte do meu trabalho era time de animação. Eu fazia shows à noite e teve um dia que me pediram, né, para ficar no microfone falando, né, com o pessoal que estava na piscina, né, no resort que eu trabalhei, em Sharm el-Sheikh. E foi bem interessante esse dia, porque foi uma das primeiras sensações que eu percebi o quê? Que eu tive que pegar alguma coisa, acho que tinha um balcão, né? Aqui tava uma piscina enorme, né, no resort que eu trabalhava. Eu tava naquelas cabines, né? Enfim, que dava visão para as pessoas, né? Eu tava com o microfone. E eu lembro que eu tinha que pegar alguma coisa ali na estante. Então eu subi em cima da cadeira para pegar. E nesse subir, o tampão da parte que senta da cadeira, ele virou. E basicamente eu caí, enfiei o tornozelo, né? Eu tenho até hoje a cicatriz, tá? No meu tornozelo, na parte frontal, e não parava de sair sangue. Eu lembro que eu precisava pedir ajuda para alguém e eu fiquei sem voz, porque eu caí feio, machuquei toda a minha perna e eu não conseguia levantar direito, porque eu batia a cabeça, batia as costas e veio o peso da cadeira em cima. Deu sorte da estante não ter caído também. E eu não conseguia falar, pedir ajuda, ou a resposta do corpo de tensão, eu demorei segundos, que parecia uma eternidade para eu conseguir responder. O corpo entrou em choque. E ele não conseguia expressar, pedir socorro. Você percebe o quanto forte é isso? Então, no nosso dia a dia não é que isso aconteça exatamente se você não vive esse tipo de experiência. Mas no nosso dia a dia, muitas vezes, essa contração, a voz que não sai, a respiração que não se abre, é que o corpo está estressado. Assim como quando a gente sente as tensões aqui em uma série de dor. Assim como esse excesso mental que dá dor de cabeça, que dá essa sensação quando eu estou muito estressada, aqui tudo começa a doer. Meu nariz fecha, é a pior coisa para uma respiradora, né? Não conseguir nem respirar. Então a gente não consegue respirar. E a gente então está num estado de alerta, que a gente está tentando se proteger do perigo. A gente não precisa passar por um acidente, a gente, nesse nível de estresse que a gente vive no dia a dia, já nos deixa assim, inclusive quando a gente está ali relaxando nas redes sociais. As redes sociais, elas foram construídas para te manter, ao mesmo tempo, liberando dopamina, essa sensação de satisfação a pouco custo, exercício gasto energético e, ao mesmo tempo, cada vez mais notícias mais fortes que geram um grau de adrenalina e cortisol dentro do seu sistema. Então, há uma satisfação e um sinal de alerta, uma satisfação e um estímulo para prender a sua atenção mais e mais, e você vai percebendo que vai anestesiando. Quando a gente observa a nossa respiração, a gente entende muito de como está o nosso corpo. E a respiração é o que te ajuda a voltar para o corpo. E não é uma respiração... É respirar. Quando a gente respira, a gente vai ajudando o nosso corpo a se sentir seguro e a perceber, não a mente, mas o corpo, de que ele não está no passado, mas que ele está no presente. Quando a gente movimenta o corpo, e fazendo movimentos muito estranhos, inclusive, a gente ajuda ele também a sair do passado e a voltar para o presente. Inclusive, ajudar na produção hormonal e no seu sistema nervoso a diminuir essa carga de estresse que a gente vive. Ah, Elisa, eu não passei por um trauma, mas tá. Chegou uma conta enorme de água na sua casa e, de repente, seu coração deu uma acelerada e você já sentiu algo contrair. O que você ajuda a voltar e olhar racionalmente para a tomada de decisão que você precisa tomar, seja de encontrar soluções ou sair desse estado de alerta, é através do corpo, é através da respiração. E o próprio movimento, que muitas vezes parece muito estranho. Como, por exemplo, um grande chacoalhão no corpo. É estranho, não é? Mas e se eu te dissesse que essa estranheza não só te ajuda a sair da sua mente que não para, ajuda a sair desse estado de medo, principalmente quando você precisa tomar uma ação ou fazer algo que te deixa muito ansiosa e te traz para o presente. Esse mesmo chacoalhão é a melhor forma, e isso é algo da inteligência instintiva e recuperação de trauma e experiências de dor, experiências intensas que deixam o nosso corpo sobrecarregado.
E que, inclusive, quando a gente olha para documentários, vocês veem, por exemplo, de animais, sabe, o National Geographic, onde na savana, né, os animais estão naquele clima do predador, a presa, onde tem toda aquela matança, enfim, os animais sentem quando o predador está para chegar, os seus sentidos alertam, né, o cheiro, a mudança, sabem a reação que precisa ter de sair correndo, contra-atacar ou se fingir de morto. Independente da reação, seja do predador ou da presa, uma coisa é muito constante. Passado o momento de estresse e adrenalina da sobrevivência frente a um ataque, a primeira reação do corpo, que é instintiva, é... Os animais passam minutos se chacoalhando involuntariamente. É o sistema nervoso deles, o nervo vago, que está controlando a liberação de cortisol, adrenalina, carga de estresse, para voltar a se sentir seguro, para poder voltar a relaxar. Nós, humanos, somos os únicos animais tão inteligentes, mas tão inteligentes que a gente deixa de chacoalhar a nossa raba para viver aqui, ó, na construção mental e revivendo o trauma, a dor, o estresse, os bloqueios uma e outra vez. Muitas vezes a gente acha estranho dar um chacoalhão, sendo que ele pode ser, primeiro, diminuir a sua carga de estresse, voltar a se sentir seguro. E eu vou te falar, se você olhar para qualquer pessoa do Tantra, da Kundalini ou do Yoga, eles vão te falar, dá uma chacoalhada que você vai ver aumentar o nível de energia vital, sua consciência para o momento presente e, acima de tudo, se você quer começar a sentir um prazer mais profundo, começa a dar uma chacoalhada no seu corpo. Por quê? A sua capacidade de sentir prazer, a sua capacidade de se sentir seguro, estar presente no corpo. Check. Esse chacoalhão vai fazer o quê? Com que a gente ative essa força sexual contida na nossa pelvis e comece a aprender a expandir pelo corpo. Porque não é possível sentir prazer imenso, assim, de explodir a cabeça, de sentir cada célula do seu corpo vibrar. Um corpo todo contraído que nunca se move, muito menos respira e que tá aqui, ó. Não pro prazer quando tá buscando ele ao se tocar. Parando de respirar, tocando cada vez mais rápido, mais intenso e se contraindo inteiro para sentir alguns segundos de prazer. Cara, um bom chacoalhão. 2 minutos de chacoalhão por dia pode revolucionar a sua vida sexual, assim como regular todo o seu sistema nervoso. Bum. Tô mentindo pra quem faz esses chacoalhões no dia a dia? Jô, você ainda tá aí? Fala aí, menino. A Rê também? E eu vou te falar, é muito doido isso, por quê? Porque não é que você vai esquecer do seu medo, não é que você não vai do nada se sentir seguro, mas você vai ajudar o seu corpo e não somente entender que o perigo já passou e que você tá seguro agora. E eu vou te falar, eu tive uma outra moça que me mandou mensagem outro dia que viu eu falando dessa mesma do chacoalhão aqui nas aulas, né? E ela falou assim, menina, eu falei assim, eu vou meter o louco hoje, né? Porque era uma sexta-feira, ela ia se encontrar com o boy dela. E ela falou assim, eu vou meter o louco, eu vou testar tudo que a Elisa falou. E cada caso é um caso, mas eu fiquei imaginando a cena. Que ela falou assim, quer saber? Eu vou dar uma chacoalhada lá em cima dele. E ver o que acontece. Ver o que acontece. Será que é verdade mesmo? Cada pessoa e cada corpo é um. Não quer dizer que uma única chacoalhão tudo vai se resolver. Ela me mandou mensagem no sábado de manhã, falando assim, Elisa, que loucura. Eu tava ali quase no ápice e resolvi, quer saber? Eu vou dar uma chacoalhada aqui pra ver o que acontece. Ela tava quase alcançando o orgasmo e de repente ela começou. Soltar o som, não sei o quê. A princípio o parceiro dela falou assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Tá baixando? Ela falou assim, não, só vem. Tá bom. E daí, de repente, ela falou assim, comecei a sentir muito prazer. E ele percebendo que eu tava sentindo, ele falou assim, quer saber? Eu também vou tentar. Daí o parceiro dela resolveu tentar também. Daí ficou os dois, né? Eu fiquei imaginando, né? Porque, menina, tem que experimentar mesmo. E ele falou assim, foi uma experiência diferente. E aqui eu não tô nem falando pra vocês ficarem dando chacoalhões durante a relação íntima ou do auto-toque. Eu tô falando no dia a dia, porque vocês já vão sentir uma diferença danada. Olha as meninas aí falando. Obrigada, Jo, obrigada, Rê. Não tô falando nem pra ser na hora desses chacoalhões, mas o simples fato de você mover o corpo, abrir essa respirada, abrir o corpo, já vai fazer toda a diferença. E o movimento do corpo não é só chacoalhão, muitas vezes são movimentos circulares com a pelvis, abertura e fechamento do seu peito,
assim como o movimento da cabeça. Muitas vezes o que está bloqueando a sua sexualidade, ela está aqui, e ela está aqui, que faz você ter dificuldade de descer a sua consciência. Então, muitas vezes, desses movimentos da pelvis, do peito, que vocês me vêm fazendo nas práticas alquímicas que eu libero, é ajudar a voltar para o corpo. Porque enquanto você está com o corpo enrijecido e só na mente, você não vai conseguir descer. Então, a gente usa essa ferramenta do movimento para ajudar o seu sistema nervoso a relaxar, a voltar a se sentir seguro. E se tem algo que o grande regulador emocional que o seu corpo tem, que é o que também é responsável pelos orgasmos mais profundos, que é o nervo vago que conecta a sua voz, o seu coração, o seu pulmão, o seu intestino, o seu útero e o seu cérebro, lá no final do seu canal, que é ele quem processa as informações e traz você para o presente. Se você está seguro para relaxar e expandir o prazer, ou então se proteger de qualquer ameaça, mesmo que não esteja aparente aqui, mesmo que teu corpo está sentindo isso e que fecha teu corpo e te protege. Esse nervo, ele ama movimento e vibração. Então, quando a gente começa a chacoalhar, a movimentar, é como se a gente está ajudando ele a fortalecer a sensação de segurança. E é uma prática. É uma ótima forma de liberar o medo e liberar os bloqueios. E a nossa voz, que nem eu falei anteriormente, da experiência que eu vivi de não conseguir verbalizar, de travar, que é que o sistema nervoso ele estava tentando se proteger, guardar energia para processar o que estava acontecendo, para então ele reativar e tomar uma ação instintiva. Muito forte. E ao mesmo tempo, quando a gente começa a vocalizar, no nosso dia a dia, a gente ajuda também esse corpo a liberar. Eu já vou mostrar os exercícios práticos, mas é importante que vocês saibam. E ao mesmo tempo, é essa voz que muitas vezes a gente aprende a fingir o prazer, ou então a silenciar com medo de não ser bem interpretado o nosso não, ou de nos julgarem como putas, né? Então a gente silencia ou finge uma coisa que não existe, ao invés de expressar genuinamente, a nossa voz, ela emite frequências e vibrações para o nosso corpo todo, que é composto por água, que fazem com que nossas células vibrem naturalmente, além do movimento do próprio corpo. E ele, como a gente comentou anteriormente, está conectado ao vago, que está conectada à sua vagina, que traz a sensação de segurança e expande o prazer por todo o corpo. Então elas são alavancas, não só de abrir espaço, trazer segurança, como também ajudar o teu corpo a começar a expandir. Então movimentos como tremer, vocalizar, movimentos pélvicos de circular para frente e para trás, e que são sim muito sexuais se a gente parar para pensar. Quem nunca durante a relação íntima estava ali, rebolando para frente, para trás, abrindo essa comporta, mas não só os movimentos da sua pelvis, mas também da base superior do seu corpo. Porque se a gente quer sentir prazer no corpo inteiro, não adianta a gente continuar aqui, ó, tudo fechado e concentrando somente aqui, sendo que a gente não tem a capacidade de expandir. Então, quando a gente começa a aprender a movimentar essa energia que está comprimida nas nossas fáscias musculares, no nosso sistema nervoso, dessas experiências, dessas emoções que ficaram contraídas para a gente sobreviver, quando a gente começa a mover, a gente começa a ativar o nervo vago, a gente começa a estimular a produção hormonal, diminuindo as dosagens, então, de adrenalina e cortisol, hormônios de estresse, medo e ansiedade, e começa a ativar, então, os hormônios de ocitocina, dopamina, endorfina. Além, é claro, minha filha, que a gente começa, então, a liberar das nossas fáscias musculares, assim como o nervo não, o músculo, pessoas, que também é um grande expansor do prazer e, acima de tudo, do movimento no nosso corpo, sabe? Esse músculo que te torna capaz de levantar, andar, saltar, equilibrar no próprio corpo, então, ele responde a esse nível de estresse, assim como ele se abre a comporta quando está em segurança. E isso é essencial, porque se você está na savana e precisa dar no pé para fugir do predador, você precisa ter movimento. Assim como se você quer sentir muito prazer, mas muito prazer, romper as barreiras, você também precisa de movimento. E aqui não precisa ser um movimento sempre rápido, mas precisa desse movimento para que possa expandir e trazer a presença uma e outra vez. Então aqui,
temos esses caminhos: a respiração, o movimento e a vocalização. E eles são os mesmos pilares que vão abrir essa comporta para sentir mais prazer, de mover ele pelo corpo todo, trazer o seu foco e atenção uma e outra vez para o corpo e expandir. E é muito forte, né? Porque você pode fazer algumas práticas no dia a dia, como esse do chacoalhar, movimentos, né? Então, está espiralando o teu corpo, ou então fazendo movimentos de, sabe, juntar os pezinhos e abrir borboleta. Devagar, né, minha amiga? Não vai... A não ser que seja uma prática alquímica conduzida por mim com um propósito específico de liberar coraças e trauma enrustido aqui num processo fechado onde eu tô te observando, mas se não no dia a dia, né? Porque tem uma prática alquímica que realmente é um pouquinho mais forte, mas pro dia a dia, para você trazer essa presença e liberar os bloqueios, às vezes só de estar respirando aqui, ó. Só que daí com o tronco deitado, né? Aqui eu tô falando com vocês. Abrir essa borboleta. Às vezes de simplesmente fazer pequenos movimentos circulares. Além de trabalhar a liberação desses bloqueios, o que isso tudo está fazendo? Primeiro, relaxando a sua vagina, seu canal e a sua vulva. Abrindo espaço para o seu útero, né? Relaxar também, porque ele está respondendo ao estresse. E ele é um amplificador orgásmico maravilhoso. E acima de tudo, a gente está liberando essa carga que está contida aqui no interno da coxa, que normalmente está muito ativo se protegendo do prazer. Né? Às vezes a gente contrai, e a gente não percebe que aqui é o principal mecanismo que fala não, que faz a gente usar essa força para sair correndo. E o que a gente precisa é abrir essa comporta para, inclusive, criar espaço, canais físicos, mas também energéticos para que esse prazer flua. É muito mágico o nosso corpo, não é? E olha só que interessante, muitas vezes, então, a gente quer trazer para a intimidade. E eu gosto muito de práticas, inclusive, que têm a base, a respiração, o movimento e a vocalização. E é óbvio que cada prática, ela tem uma intenção específica. É qualquer respiração que vai te levar aos orgasmos mais profundos? Não. Mas tem práticas que é para liberar, tem práticas que é para ativar. E a gente vai aprendendo pouco a pouco. Por exemplo, uma prática que você vai perceber que tem esses mesmos pilares é qual? Uma prática muito simples que eu ensinei, inclusive, no FIT, né? Que antes mesmo de ir para a relação íntima ou para o autotoque, que você está se preparando, às vezes, não sei, pode fazer sozinha, pode fazer com um parceiro, mas que isso vai te ajudar a expandir o prazer pelo corpo inteiro. E lembre-se que não faça apenas uma única vez. Começa a treinar no seu dia a dia, mas faz um pouco antes de ir para a relação, que você vai perceber como que é interessante. Inclusive, quando eu publiquei esse vídeo, dessa mesma que eu vou mostrar para vocês aqui agora, no dia seguinte, uma moça me mandou uma mensagem: menina, eu achei que era uma zoeira que você estava falando, mas deu resultado. Depois vocês procuram lá no vídeo, e daí vocês vão ver ali nos comentários, você vai ver o nome da moça. Eu não vou lembrar agora qual que é o nome, mas você vai ver qual o comentário que é. Treinem o seu corpo a sentir mais. E uma muito simples é respirar e ajudar esse movimento do assoalho pélvico, treinar a respiração, inclusive sustentar a apneia. Se você não sabe o que é a apneia, é quando a gente inala, enche nosso corpo de ar, segura o ar dentro por alguns segundos e depois exala. Mas a gente vai treinando e movimentando e levando em consideração que é onde está o seu foco e sua atenção é onde a energia vai. E antes do seu orgasmo ter um mundo de sensações físicas, ele é energia. Lembre-se disso. Então, ao invés de expulsar essa energia, treina ele a subir. E isso vai te ajudar a aumentar a sua consciência plena, a relaxar o seu corpo e a treinar que esse prazer vai sentindo. Oi, Inês, melhorei sim, obrigada. Ainda tô com o nariz fanho. A respiração, ela tá difícil. Eu fiquei gripada, tá? Esse final de semana, tá, gente? Então, vou mostrar pra vocês. Às vezes é uma respiração muito simples. Às vezes, você pode fazer pelo nariz ou pela boca. Essa inalação, que é basicamente isso daqui, ó. Segura 6 segundos. Então, 6 segundos. E quando você respirar, inalar, você vai inalar, sentir todo o seu canal.
enchendo de energia, como se tivesse algo adentrando ali. E não precisa ser um pênis, não precisa ser nada, apenas sentir ela toda se preencher. E quando ela estiver bem cheia, você vai contrair o períneo e vai continuar inalando, como se estivesse direcionando aonde você quer ir. Eu normalmente recomendo começar em pequenos degraus. Primeiro começa subindo até o seu peito, e daí pouco a pouco você vai subindo até o topo da sua cabeça. Então você inala, contrai o períneo, continua inalando. Segura sem soltar o ar por 6 segundos. Então vou fazer completo para vocês verem, ó. Relaxa o seu períneo, relaxa o maxilar e solta o ar soltando a sua voz e movimentando o seu corpo. Calma aí, vou fazer de novo, ó. Mais uma vez, e você continua tentando, ó. Você pode fazer pelo nariz também, contrai e direciona. Fica. Se 6 segundos é muito, começa com 4. Relaxa, faça questão de aprender a relaxar o seu períneo. E ao exalar, deixa que esse movimento que você faz e a sua voz é como se você tivesse... Aonde que ela quer ir essa energia? Abre espaço para ela construir canal para onde ir. O grande erro de vocês eu quero sentir prazer profundo pelo corpo inteiro, mas eu não relaxo meu cu, não solto a minha voz e continuo tensionando tudo. Ao invés de ensinar o seu corpo a expressar com autenticidade. Não precisa ser belo, não precisa ser sexy, não precisa ser sensual. Mas entenda, quando você sente muito prazer em qualquer movimento que você faz, é super sexy. Nossa, já deu um brilho aqui. A gente vai treinando. Vai fazendo no dia a dia. Essa apneia, gente, a apneia, ela é incrível. Ela ajuda a aumentar a sensação de segurança e também, cientificamente, já foi comprovado que ela é excelente para criar novos caminhos neurais de aprendizagem. Aumentar a sensação de segurança, não só no nível da sexualidade, mas de estimular a novas sinapses neurais. Então, muitas vezes, a gente está em padrões comportamentais, emocionais, viciados em padrões antigos de trauma, de dor, de bloqueio. E quando a gente começa, então, a redirecionar, que a gente não está pensando racionalmente, isso, é desse trauma aqui, eu quero ser assim, não necessariamente. Mas quando você começa a treinar a apneia, você vai ensinando o seu corpo a se sentir diferente. E existem práticas também que a gente faz bastante, né? Seja na Fênix, seja na pelvis vital, seja no autocura sexual das Yoni Eggs, né? A gente vai treinando o nosso corpo a se sentir diferente, inclusive treinando como é essa sensação de sentir esse prazer profundo sem criar com a mente, mas com sensações e ensinando ferramentas para redirecionar essa energia e o corpo se sentir seguro a sentir mais. Inspira, segura e na expiração solta com os movimentos da voz. Exatamente isso, Inês. Perfeito. Ó, inspira, contrai o períneo, segura, perfeito, direciona. Começa às vezes pelo coração, depois vai subindo pouco a pouco para o seu terceiro olho. Segura, 6 segundos. Se 6 segundos for muito, vai 4. Mas se você achar 6 segundos é muito pouco para mim, fica o máximo que você conseguir. Mas vai com amor, né? A gente não precisa começar na paulada. Na hora de exalar, você vai relaxar o cozinho e a raba. Relaxar o maxilar, que é bem importante. Às vezes você pode dar uma movimentada no peito, espiralando. Às vezes você pode dar um chacoalhão. Às vezes, ouve o que teu corpo quer. Não precisa ser bonito, não precisa ser nada. Apenas precisa ser seu. Porque o que mais está bloqueando a nossa sexualidade é que a gente está muito fixo no do que deveria ser e parecer, do que essa confiança instintiva do que seu corpo precisa. E é aqui que a magia acontece, porque o corpo ele sabe sentir prazer, ele sabe se sentir seguro. O que está fudendo tudo é o nosso neocórtex aí, tomando decisões com base em experiências do passado, onde nosso corpo está tentando se proteger de sentir e reviver.
O que a gente precisa ensinar é sentir de forma diferente. Por isso que respirar, mover, vocalizar é um processo de cura e ativação da nossa força sexual. É muito profundo isso, é muito legal. Então, quando a gente começa a criar essas ferramentas, você vai percebendo que a mesma técnica que vai te curar, te trazer segurança, vai ser a que vai te ensinar a sentir mais e mais. E às vezes também, outra ferramenta que vocês podem estar utilizando, que é muito legal, e que também é respiração, tá, gente? Elas são só diferentes modalidades. É simplesmente a mesma coisa que eu tô falando agora. Seja no autotoque, ou seja durante a relação íntima, mas é muito mais fácil quando vocês treinam sozinha. Às vezes a gente está sentindo prazer, você já está se sentindo segura no seu corpo. Talvez você não precisa sempre buscar o orgasmo do mesmo formato, mas pode também, se você quiser, não tem problema nenhum. Você pode estar tocando a sua yoni, estimulando ela com muito amor, com muito carinho, sentindo, sabe, aquele foguinho crescer pouco a pouco, aquela sensação gostosa. E daí você às vezes pode querer experimentar sensações e descobrir como que ela poderia sentir mais profundo no seu corpo. A gente já sabe como soltar essa carga de energia de prazer. Mas se eu quero sentir com o meu corpo inteiro, como que é estar subindo ela? Então você pode começar a mexer no seu clitóris, aonde você já conhece esse prazer. E você pode começar a inalar e exalar como se estivesse direcionando o movimento dessa força sexual. Olha só. Então você pode estar tocando aqui, e daí você vai começar a respirar com mais presença. Ao invés de... Se você quiser experimentar, vamos fazer diferente. Então, respira, que nem a Elisa falou anteriormente, ó. E solta o ar, bicho. Ó, relaxa o cozinho, vai. Pá. Na inalação, você coloca essa intenção de subir. E às vezes você pode começa devagar. Às vezes você pode começar aqui estimulando. E você vai visualizando como se na inalação você estivesse puxando essa energia para o seu peito. Ou para o topo da sua cabeça. E na exalação é como se ela voltasse para o mesmo lugar. Então você está estimulando seu clitóris, espera aumentar esse fogo, aumentar essa sensibilidade e começa a ensinar o seu corpo como mover essa energia e subir, pouco a pouco. E a cada exalação, sente como se estivesse completando um circuito. Ó. Vai estimulando, vai treinando e vai percebendo. Pode focar no laríngeo, que é meu chakra regente esse ano? Sim! Tem algumas práticas, principalmente da respiração uterina, que é muito legal também, essa técnica, onde a gente tem 3 pontos principais toda vez que a gente trabalha a subida dessa energia, né? Então a gente trabalha muito o útero, o cérvix, o clitóris, e a gente vai treinando essas respirações, e é uma outra modalidade, né? Mas uma delas é aqui no nosso laríngeo. Inclusive, quanto mais a gente abre essa comporta, esse chakra, assim como as nossas cordas vocais, a nossa mandíbula, mais relaxada e desperta tá a nossa útero, o nosso cérvix e a nossa vulva. Então, claro que você pode. Inclusive aqui nessa prática de estar estimulando e com a respiração tá direcionando. Ai, Elisa, mas eu fiz essa técnica, mas eu não senti daí aquele mesmo prazer que eu sempre sinto, que é de poucos segundos. Eu senti de uma forma diferente. E enquanto que a gente tá na intensidade, à medida que a gente começa a subir, não é que fica menos intenso. É que a sensação, ela vai ter mais força para subir. Então, antes aquilo que era localizado, elétrico, você vai começar a sentir como onda pelo seu corpo, e uma sensação de expansão e profundidade. Cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, é óbvio, nesse treinar, mas é natural que a energia, como ela não está sendo para descarga, ela é como se ela estivesse regenerando dentro pelo seu corpo. Então, não espere que a sensação vai ser a mesma que você sempre sente. Porque mesmo que você sentisse, e é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, vocês seriam capazes de sentir por horas a fio a eletricidade que vocês têm no clitóris de 3 segundos? Talvez vocês gostariam, mas o seu corpo não daria conta, porque é muito intenso. Então, é natural que quando a gente começa a subir essa energia, não é que ela perde a profundidade, perde a gostosura, mas ela vai ativando e ela vai subindo. Dá a impressão que perto dessa eletricidade é como se tivesse uma magnitude.
Ela não é tão intensa e de pico, mas ela, como ela vai se sustentando de forças e ondas de prazer cada vez mais profundas e que tem os seus ápices ao longo. Mas é uma forma de treinar. Ah, Elisa, fiz uma vez e quero resultado. Eu falo assim, minha filha, não me fode. Menina, não me quebra as pernas, não é isso que eu tô falando, né? É treino, gente. Da mesma forma que você quer o bumbum na nuca, porque a Elisa quer bumbum na nuca na academia, tá louca. Mas mais prolongado, é mais prolongado. Isso mesmo, ótima definição, Lua. E é muito interessante porque essa sensação de ondas pelo corpo, hormonalmente, se essa que é mais intensa e de poucos segundos, ela é feita pela produção de dopamina, que é rápida satisfação, essa de subida da energia, esse prolongado e essa profundidade, ela vai vir pela liberação de um outro hormônio que se chama ocitocina. E ocitocina, minhas amigas e amigos, é o hormônio do amor, conexão e intimidade. Então, basicamente, você vai começar a liberar dentro do seu corpo essa sensação gostosa de amor profundo, de conexão. E não tem melhor forma de reprogramar o seu sistema nervoso em novos caminhos neurais, expansão de prazer e mudança de comportamento de outras áreas da sua vida do que estar não só nessa frequência, mas também nessa sensação. Porque ela vem da segurança, aceitação e amor profundo. E vocês sabem quais são os maiores bloqueadores da sua capacidade orgásmica? É o medo do julgamento, da não aceitação e não pertencimento. Que trazem essa sensação no corpo de não estar se sentindo seguro. Então a gente teme estar em espaços de vulnerabilidade. E então o que a gente faz? A gente libera muita ocitocina no nosso corpo para poder se render. Porque somente quando a gente se sente seguro que a gente se abre a imensidão do prazer. E olha que gostoso. Sabe aquele... Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de relação, oremos para que sim, todas nós, Inxalá. Brincadeiras à parte. Mas vocês já tiveram essa sensação de um sexo que às vezes poderia ter... Você teve o orgasmo, mas no outro dia você estava destruída fisicamente, energeticamente, uma sensação de peso. E ao mesmo tempo, teve outras noites em que você teve uma conexão sexual com orgasmo, sem orgasmo, mas ela foi tão profunda. É uma sensação assim que parece que o corpo estava entregue, uma sensação de intimidade. E no outro dia parecia que você estava mais inspirada, mais segura, mais vibrante, até a cor da sua pele. Cor não, né, gente? Cancela. Parece que a sua pele estava mais radiante. O seu corpo parecia que estava mais vivo. Sem que você tenha percebido, bem provável que essa energia ela tenha começado a subir. E você tenha liberado muita ocitocina. A gente também libera dopamina, mas é muito mais ocitocina. Isso é fantástico, gente, é fantástico. Eu acho que por hoje é só. Mas eu vou deixar aqui alguns recados importantíssimos. O primeiro é que eu estou liberando uma condição especial do nosso programa, a Pelvis Vital, que é um programa com práticas alquímicas para você colocar em prática. Ela não tem só o objetivo de te ajudar na sexualidade, no sentido ter orgasmos, como tocar o corpo. O foco dela é ter práticas para o seu dia a dia, para você conectar com a sua libido, com o seu corpo, aumentar a sensação de segurança, a confiança nele e ajudando a cada prática a liberar a culpa, a vergonha, o medo e começar a ajudar o seu corpo a movimentar essa energia sexual por todo ele. Então vai ajudar demais no âmbito da sexualidade, nessa expansão. E ela está recebendo sim um upgrade 2.0 de atualização de práticas novas, então tá bem interessante. Quem tem interesse em estar participando da Pelvis Vital e dessa condição especial, que vai até domingo, manda uma mensagem ali no direct que eu te envio o link para vocês, tá bom? E, gente, pratiquem. O que a gente precisa é praticar. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas acham que eu sou meio arrogante. Talvez eu seja um pouquinho, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é, vocês querem transar que nem criança ou como adulto? Porque criança, ela quer pílula mágica que se resolva. Adulto, ele sabe que merece melhor. Sabe que precisa praticar para desenvolver. Que às vezes sim, a gente consegue as coisas do dia para noite, essas experiências. Mas a grande maioria de nós, humanos, às vezes leva um tempo. E às vezes o corpo precisa se sentir seguro. Às vezes esse corpo precisa se sentir amado para poder se entregar. E é isso que a gente faz. Às vezes a gente acha que depende de alguém. Depende de algo mais forte, mais intenso.
Será mesmo? Porque se do jeito que tá fazendo tivesse funcionando, não teria mulher com bloqueio sexual aqui nessa humanidade, não é? E o que mais tem é isso. E é muito forte quando a gente vê as estatísticas de mulheres que sentem culpa ao se tocar, mulheres que nunca alcançaram um prazer sozinha ou durante a relação com o outro. Se tivesse realmente funcionando, a forma como a gente tem vivido a sexualidade não teria tanto tabu, ansiedade e repressão. E o que a gente precisa é lembrar o nosso corpo que está seguro para sentir muito prazer e que, acima de tudo, merece. Ele é um espaço amado, sagrado, e é o seu direito de nascimento sentir muito prazer. Sentir bem no próprio corpo, amar esse corpo, se inspirar com ele, fluir com ele. É uma loucura, é maravilhoso. Uma loucura das boas, tá bom, gente? Então, se vocês têm interesse na pelvis vital, manda mensagem falando: olha, Elisa, queria saber mais da pelvis vital, que eu mando os links para vocês, falo da condição especial bonitinho e respondo as perguntas de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é mais uma aula da nossa aula semanal do Prazer, Amor e Consciência. E depois me contem se vocês estão gostando dessas aulas ao vivo. E não, gente, eu vi alguns comentários aqui perguntando se vai ficar salvo aqui no Instagram. Não vai, tá bom? E a gente se encontra, então, na próxima sexta-feira, ao meio-dia, tá bom? Então é isso. Um grande beijo para vocês. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Vamos dar uma respirada, uma contraidinha, uma relaxada. Vocaliza, dá uma tremidinha. Faz a louca mesmo, não tem problema não. E depois me contem o que acontece. Magia acontece, gente. Isso eu posso falar para vocês. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau, Inês. Tchau, Lua. Meninas. E tchau, tchau.